Olá, bom dia a todos vocês. Quero aqui desejar uma ótima semana a todos vocês. Que Deus possa estar presente na vida de cada um de vocês. Lembrando que estamos na segunda semana das nossas atividades remotas. Ontem foi 8 de junho, era o dia de vocês fazerem a devolutiva das atividades da semana passada e também pegar as atividades dessa semana. Então, quero pedir quem ainda não foi buscar e quem não devolveu as atividades, pode estar indo na escola, que as mesmas se encontram lá à disposição de vocês. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades dessa semana. Ontem vocês receberam um novo cronograma de atividades da semana. Junto com esse cronograma foi um livro de literatura infantil, onde vocês vão fazer a leitura e preencher uma ficha. Logo mais nós vamos estar falando sobre essa ficha. Mas agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a atividade de português, que se encontra no livro de português. Todo aluno tem esse livro e se encontra lá na página 10. É um poema. E o que é um poema? Ele é um texto, né, que traz elementos de encantamento e também ele é escrito em versos, né? Em versos, que é cada linha dessa aqui, e em estrofes, que é cada grupo de palavras. Então, cada linha dessa aqui chama-se verso, e cada grupo desse aqui chama-se estrofe. Então, aqui nós temos um poema que tem 3 estrofes. E o título do poema chama-se A Fada das Crianças. Então, eu vou fazer a leitura aqui, e depois nós vamos comentar um pouquinho. A Fada das Crianças. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo. Papoulas a coroam e, cobrindo seu corpo todo, a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. E sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E há figuras pequenas e engraçadas, que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia, e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas, ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Então aqui esse poema ele traz elementos de encantamento, ele faz com que a nossa imaginação flui, né? É longínquo, é um reino, fala sobre uma fada, fala sobre uma criança, né? E aí tem algumas palavras aqui dentro do texto que elas estão destacadas. Por quê? Porque elas trazem logo abaixo do texto, elas trazem o seu significado para melhor compreensão do poema. Então, o que significa longínquo? Significa lugar muito distante. Então, do seu longínquo reino cor-de-rosa, ou seja, o reino, esse reino cor-de-rosa, ele fica muito distante, né? E depois tem luzindo. Luzindo quer dizer brilhando. Então, a fada das crianças, ela vem luzindo, ela vem brilhando. Todo mundo já viu, né, em alguma história, em algum desenho animado, uma fada. Então, ela chega cheia de luz, cheia de brilho. Depois, mais embaixo, nós temos assim, papoulas, né? A coroa, ou seja, papoulas é um tipo de flores, é um tipo de flor, né? Então, a coroa é uma coroa de flor, né? A criança que dorme chega leve e pondo-lhe na fronte, fronte quer dizer o quê? Testa, né? A mão de neve. Neve é o quê? Quer dizer o quê? Mão clara, branquinha, né? Cor de neve. Neve é bem branquinha, né? E logo mais na última estrofe diz assim, que brincam e dão saltos e passadas, mas vem o dia e leve e graciosa. Então, graciosa quer dizer o quê? Delicadeza, quer dizer leveza, encanto, né? Então, esse poema ele é cheio de elementos de encantamento, que faz com que a nossa imaginação flua, com que nós pensamos assim numa fada muito linda, numa história muito encantadora. E aí, após a leitura, né, a releitura, que vocês já fizeram a leitura em sala, nós já exploramos muito bem os elementos desse poema, mas nós vamos trabalhar 3 questões dentro desse poema. A questão de número 1, que está na página 11, vocês vão estar escrevendo no caderno e respondendo. Então, sempre que você vai escrever uma pergunta, você escreve ela de caneta e responda a lápis, tá? Então, a número 1 diz assim, o poema conta uma visita feita a uma criança. Quem fez essa visita a essa criança? Foi quem?
Então, você vai colocar lá quem fez a visita. A letra B diz assim, o que a criança está fazendo quando foi visitada? Quando a fada, né, fez a visita a essa criança, o que essa criança ela estava fazendo? Ela estava brincando? Ela estava comendo? Ela estava dormindo? O que ela estava fazendo? E aí a outra questão está lá na página 12, que é a questão de número 6, a última questão da página 12, é uma questão objetiva, você vai marcar apenas uma opção. A questão diz assim, marque com X a alternativa que corresponde a um verso do poema, que se relaciona ao sentido da audição. O que é audição? Audição é a nossa escuta, né? Qual desses itens aqui refere-se à nossa audição, né? Então diz assim, e há figuras pequenas e engraçadas do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa. Então, não se escutava barulho nenhum. E a última opção diz assim, a fada das crianças vem luzindo. Então, quais desses versos aqui refere-se à audição? E a última questão está na página 13, que é a questão de número 8, também a última questão da página. Diz assim, o poema A Fada das Crianças apresenta elementos que costumam aparecer em qual dos gêneros textuais a seguir? Então, esses elementos, né, de encantamento, essa questão de fazer com que a sua imaginação flutue, ela aparece em quais tipos de gêneros textuais? Gêneros textuais são os tipos de textos. Existem os contos, existem as piadas, existem as fábulas, existem vários tipos de textos, né? E aí a pergunta diz assim, o poema A Fada das Crianças apresenta elementos que costumam aparecer em qual dos gêneros textuais a seguir? Então, esses elementos de encantamento, eles costumam aparecer em piadas, em receita, em cartão postal, em conto de encantamento ou em notícia? Então, essas são as questões, né, que vocês vão escrever no caderno, na folha. Vocês não precisam escrever numa folha do caderno para me encaminhar. Vocês podem escrever nessa folha que já está aqui. Eu coloquei aqui. Aqui está explicando tudinho, né? É língua portuguesa que está explicando. Vocês podem escrever aqui. Escrevam as perguntas de caneta e coloquem as respostas a lápis. Tá? Boa sorte para vocês e logo mais tarde eu estarei falando sobre a nossa atividade de hoje, que é de matemática e ciências.